Oi, gente, bom dia. Estamos aqui nessa sexta-feira, né, chuvosa, mas muito boa. Então eu quero finalizar com vocês aqui hoje, finalizar assim nessa nossa semana, finalizar essa semana, concluindo esse terceiro ponto, esse triplé que nós fizemos durante essa semana. A gente foi construindo essa semana sobre o autoconhecimento. Primeiro a gente viu sobre identidade, da necessidade de a gente ter e saber, né, quem somos nós, a nossa identidade. Depois nós vimos o nosso posicionamento diante desse conhecimento, dessa identidade, qual é o nosso posicionamento. E agora o terceiro ponto que eu quero ver com vocês, refletir com vocês, é a nossa missão de vida, a minha missão de vida, a sua missão de vida. Por quê? A partir do momento que eu sei quem eu sou, eu sei por que eu estou aqui, né? Eu me posiciono diante disso, né? Desse meu autoconhecimento, saber quem eu sou, eu preciso também conhecer qual é a minha missão de vida, né? Eu não posso primeiro olhar a minha missão sem antes olhar quem eu sou e sem antes eu me posicionar. Então, qual é a minha missão de vida? Diante daquela pessoa que sou eu, diante do meu posicionamento, diante da vida das pessoas, então qual é a minha missão de vida? Aí você pergunta, Beth, mas o que é missão de vida, né? Missão de vida é você encontrar um chamado, para que você foi chamado, para que você está aqui hoje, é você conhecer o seu propósito, é você buscar a sua essência, o que está lá dentro, o que você gosta, o seu verdadeiro eu, que muitas vezes durante a nossa vida, durante tudo que nós vivenciamos, a nossa essência muitas vezes fica ofuscada. Muitas vezes a nossa essência fica escondida por tantas e tantas situações que nós vivemos, crenças que nós adquirimos no decorrer da vida, e sabotadores e tantas coisas, né? A gente deixa a nossa essência lá no fundo escondida. Então, quando eu resgato a minha identidade, quando eu me posiciono diante de tudo isso, automaticamente eu já descubro qual é a minha missão de vida. Aquilo que Deus quer de mim, aquilo que está lá no fundo do meu ser também. Isso dá o quê? Dá um sentido de realização, né? Sempre vamos ter problemas, sempre vamos ter, todos nós temos e vamos ter problemas. Mas quando eu sei quem eu sou, quando eu me posiciono diante dos momentos alegres, diante dos momentos tristes da minha vida, e quando eu busco a minha missão, eu me sinto realizada. Então, me sentindo realizada, eu vou poder viver com mais tranquilidade, com mais leveza, com mais alegria, com mais gratidão, porque eu sei do meu propósito. Eu sei onde eu estou e eu sei onde eu quero chegar. Então, qual é a sua missão de vida, né? Que você possa descobrir para que você está aqui. É interessante, quero até abrir um parênteses aqui para poder ter essa conversa com vocês. Há um tempo atrás, logo no começo do nosso grupo, acho que foi no começo do ano, eu abri uma pergunta aqui, perguntei o que vocês querem que eu fale, tem algum assunto que vocês gostariam que eu abordasse, e algumas, acho que foram 2 ou 3 pessoas que me falaram assim, me fala da morte. É difícil, né? Que eu perdi uma pessoa muito querida, eu sinto muitas saudades, né? E uma outra pessoa me perguntou também o que fazer diante disso. Até também essa semana, numa live que eu participei lá, alguém perguntou o que a gente faz quando alguém convive com o grupo o tempo todo e de repente essa pessoa, ela se vai. Como que eu busco uma inteligência emocional equilibrada para lidar com tudo isso? Na verdade, quando essas pessoas me sugeriram isso, eu não quis de pronto falar sobre isso. Vou aproveitar e vou falar bem rapidinho aqui, depois um outro dia a gente fala mais profundamente sobre isso, porque na verdade, se é a missão de vida, e eu perguntei para você lá no começo, como você quer ser lembrado, já é para isso mesmo, já perguntei lá para chegar aqui, né? E então, assim, eu não tive condições na época de falar sobre isso, porque na verdade a gente vive um luto ainda. Eu, toda a minha família, eu perdi meu pai e ainda estamos de luto, não faz 1 ano que ele faleceu, já vai para 9 meses, então a gente vive esse processo de luto. Então eu não tinha condições emocionais de falar sobre isso na época, mas só que foi muito sugestivo a pergunta, a sugestão, olha bem. E eu comecei a
a olhar para mim e comecei a buscar dentro de mim uma resposta até para tudo isso. E o que eu encontrei? Posso falar para vocês assim, o que eu encontrei para poder também fazer com que o meu coração se sentisse mais leve, mais tranquilo para encarar tudo isso. Porque diante da morte, o tempo se encarrega de todas as coisas. O que nós temos que fazer é viver o luto no tempo certo e deixar o luto no tempo certo. Nada nem pode se omitir de viver o luto e nem pode viver o luto eternamente. Então é esse equilíbrio que nós devemos ter. Então diante disso, o que eu busquei? Onde eu encontrei uma força, né, para aquela dor, para aquela ausência. De olhar para a vida dele e saber que como todo mundo tem defeitos, eu tenho, você tem, todos nós temos, só que o que acalentou meu coração foi saber assim o legado que ele deixou. A missão que ele deixou, as coisas que ele ensinou, então isso vai ficar marcado para sempre. Por mais que eu queira, por mais que a gente faça de tudo, não vai ter de volta, não vai ter de volta. Então nós vamos fazer o quê? O que ele construiu aqui, o que ele deixou aqui, o que ele ensinou aqui, o que ficou de bom. Ele veio e trouxe algo de bom e esse algo de bom ficou. Então eu comecei a me apegar a isso para poder suprir essa falta. De saber que ele veio e ele cumpriu a sua missão de vida e ele foi, né? E ele foi. Mas ele ficou o que ele ensinou, ficou o que ele viveu. Então isso ficou marcado em mim, ficou marcado nos meus irmãos, ficou marcado em todas as pessoas que ele conviveu. Então isto trouxe uma paz e uma tranquilidade que hoje eu posso falar sobre isso, porque eu descobri, né, olhando para essa parte das coisas boas que ele deixou, que ele ensinou, né, para nós. Então isso vai ficar e isso ninguém vai tirar. A presença física não está aqui, mas a missão de vida que ele veio e que ele deixou vai ficar sempre marcado na minha vida, no meu coração. Então assim, eu vejo isso como uma coisa muito bonita, muito gratificante e que me deixou assim muito leve com relação a isso. Me ajudou muito, está me ajudando muito a superar esse tempo de dificuldade quando eu olho para tudo isso, né? Então, quando a gente fala de missão de vida, é o quê? Como eu vou ser lembrado quando eu for? Como eu vou ser lembrado não só quando eu for agora, quando alguém fala de mim, quando alguém se refere a mim, o que na minha vida marca o outro, o que na minha vida faz a diferença na vida do outro, o que na minha vida completa a vida do outro. Então essa é a minha missão de vida. Agora falando da minha missão de vida, para mim não tem nada mais gratificante do que olhar para uma pessoa e ver que eu fiz a diferença na vida dela, por mínimo que seja, mas eu fiz a diferença na vida dela. Então quando você vê o resultado da sua vida, da sua entrega, fazendo a diferença na vida do outro, você se completa com isso, e se completa muito. Então, gente, qual é a sua missão de vida? Descobre aí. Procura, acha, encontre, por quê? Quando você descobre qual é a sua missão, você encontra um sentido para a vida. E isso é que está a parte mais linda, que sentido tem a minha vida, né? Que sentido tem para me levantar, para me viver, para me fazer as coisas, para me realizar, porque quando você não tem esse sentido de vida, tanto faz se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você não encontra algo, né? Que você possa te levantar e você ter vontade de você fazer. Então assim, é essencial, né, nós encontrarmos a nossa essência, assim a gente encontrar um sentido para a vida e poder abraçar a missão que Deus tem para nós, e que é isso que vai trazer essa realização para o nosso coração e para a nossa vida. Gente, obrigado, demorei, mas falei demais, e se deixar eu ia falar um monte aqui, mas todo mundo tem um monte de coisa para fazer. Então assim, um bom final de semana, Deus abençoe, lembrando você que na semana que vem eu vou estar lançando algo novo, um produto novo, é uma oficina já falei isso para vocês, é uma oficina de autoconhecimento, uma oficina de como você gerir como você construir a sua inteligência emocional, administrando as suas emoções. Então a gente vai ter uma live para fazer esse lançamento, mas eu já estou adiantando aqui para você, vai ser na semana que vem, vai se preparando, depois eu vou falar mais
especificamente sobre isso, mas assim, enquanto a gente não lança tudo isso, vão ser vagas limitadas, certo? Enquanto a gente não lança tudo isso, na segunda-feira eu já volto falando com vocês sobre inteligência emocional. Vamos trabalhar isso na semana que vem para complementar. Essa semana a gente falou um pouquinho sobre o autoconhecimento, para vocês verem que quantas e quantas coisas tem nisso e quantos a gente pode se descobrir, porque aqui a gente falou assim muito rasinho, né? Mas quando a gente mergulhar, e se você estiver disposto a vir comigo nessa oficina, quantas coisas lindas a gente vai descobrir. E depois também fazer essa construção, né, dessa inteligência emocional tão necessária nos dias de hoje. Mas eu já vou na segunda-feira começar a dar uma pitadinha para você saber como é interessante ver tudo isso. Gente, beijão. É um bom final de semana, com chuvinha, com frio, com pipoca, com cappuccino, com feijoada, com tudo que tem de bom, né? Deus abençoe, muito bom estar aqui com vocês e desejo tudo de bom. Um abraço.